No outro vídeo aqui do canal, eu falei sobre o Oddity e muita gente concordou comigo que é um filme de terror muito bom, mas eu me surpreendi ao saber que pouca gente conhece o seu antecessor, o filme K-Vit, do mesmo diretor, o Damian McCarthy. Oddity pode ser traduzido como estranheza e, nossa, combina demais com o filme. Já o longa que analisaremos hoje é o K-Vit, que tem como tradução O Aviso, e esse título também faz jus ao longa. Este filme vale muito a pena, ele não tem toda a atenção que merece, e por causa disso vamos falar dele hoje. Mas, mais do que isso, eu vou analisá-lo aqui com vocês. Por causa disso, este vídeo está dividido nas seguintes partes: trama, onde eu vou contar toda a história do filme até o final, tá, gente? Simbolismos e mistérios, e o porquê eu acredito que ele seja tão subestimado. Vamos começar com a trama. O Isaac é um cara que sofre de amnésia depois de um acidente e ele tá meio sem rumo na vida devido a essa condição. Então surge o Mo, que é um cara que diz pro Isaac que eles já se conhecem, mas que o Isaac esqueceu disso depois do acidente. O Mo tem uma proposta de trabalho pro Isaac. Ele quer que ele cuide de sua sobrinha, a Olga, uma adolescente que enfrenta uma condição mental que o próprio Mo intitula como uma forma de esquizofrenia. O Mo oferece $200 por dia pro Isaac e diz que é só um trabalho de babá, que vale a pena porque não vai ser muito difícil. E o Isaac fica na dúvida ali no começo, mas acaba aceitando. Porém, esse trabalho vai se revelando cada vez mais estranho. A Olga vive numa ilha isolada. Para chegar lá é um trajeto que envolve carro e barco, é realmente muito longe e isolado. E o lugar não é nada amistoso. Só de olhar para aquela casa, a minha rinite já fica mais atacada do que ela já tá agora. E o pior de tudo isso, o Isaac acaba descobrindo que existe algo muito errado naquele lugar e que o Mo não foi 100% honesto com ele. Como em muitas vagas de emprego, é claro que tinha pegadinha no final. O Mo fala pro Isaac que a Olga não fica confortável com a presença de homens perto dela. O Isaac diz que ela tá certa e que ele não planeja entrar no quarto dela para chegar perto dela. Mesmo assim, o Mo responde que a palavra dele não basta e que ele vai precisar usar um arnês, que é este tipo de coleira que fica presa no corpo dele. A imagem tá aí na tela para vocês entenderem. Isso vai impedir que ele se aproxime do quarto da Olga, mas, consequentemente, também impede que ele fuja dessa casa super esquisita. Obviamente ele reclama, o Mo não contou nada daquilo quando ofereceu a vaga, ele só falou que ia ser uma boa oportunidade e uma grana boa, e quando o Isaac chegou lá era literalmente um arnês e uma ilha isolada. O Mo responde que todo o trabalho tem uniforme e o Isaac disse que aquilo não é uniforme e sim um tipo de coleira. Mas no fim, o Isaac acaba aceitando a vaga porque não tá fácil pra ninguém. O Isaac reclama, acaba aceitando o emprego mesmo assim. Então esse emprego super fora da curva, no mau sentido, começa. O Mo vai embora da ilha e o Isaac fica sozinho com a Olga. Ela tem essa questão mental, como eu disse, então às vezes ela anda pela casa e às vezes ela fica parada, tampando os olhos num estado catatônico. E agora que está apenas o Isaac e a Olga na ilha, é que o terror vai se tornando mais sufocante. Existe um detalhe neste filme que me assustou muito, que são esses momentos em que a fotografia que o Isaac olha toma a tela inteira. Nessa fotografia tá ele e o seu irmão Mike usando uma jaqueta vermelha. Aqui vai algo mais pessoal, mas que pode servir para mais gente também, porque nenhuma experiência é individual, como dizem, né? Mas esses momentos em que a tela é tomada por essa imagem estática é algo que me incomoda e que traz um medo, acho que dá pra dizer, do âmago do meu ser. Porque isso era algo que me assustava quando eu assistia programas de TV e aconteciam aquelas homenagens a pessoas que partiram. Então a imagem da pessoa ficava congelada na tela da TV.
Hoje em dia eu entendo que eram homenagens merecidas a artistas que partiram, é super justo e bonito fazerem isso. Mas quando eu era mais nova eu não tinha essa compreensão, então eu só sentia medo mesmo. Aquela mudança súbita na programação para uma imagem estática sempre me despertava um sentimento muito incômodo e esse filme conseguiu me perturbar justamente usando este recurso. Você também sentia medo ou incômodo em momentos que as imagens ficavam estáticas na TV? Ou você tinha medo de algum plantão ou algo assim que passava do nada na TV? Me conta aqui que eu tô curiosa pra saber e conversar com vocês. No filme, a forma que o Isaac parece feliz na foto contrasta muito com o estado atual dele, em que tudo parece sem vida, sem cor, sem alma. O personagem tem essa apatia e é compreensível porque o momento que ele vive não é nada bom. O diretor sabe que é incomum filmar dessa forma e justamente por isso ele filma, mano, que filme bom. O Isaac fica vivendo ali na casa, andando até onde o arnês alcança. Ele brinca e alimenta um cachorrinho que tem ali na ilha e fica esperando o tempo passar porque é o que tem para hoje para ele, né, gente? No entanto, as coisas estranhas começam a acontecer. A corrente do arnês parece se mover e é sempre quando tá um canto escuro da casa. É muito bizarro. Além desses sons das correntes do arnês, ele escuta um som que parecem gritos ou gemidos. O Mo disse para ele anteriormente que era som de raposas que também vivem ali na ilha, mas não dá para saber se é isso mesmo, não dá para saber se ele foi sincero, porque lembrando, ele já omitiu informações anteriormente no longa. A Olga surge em alguns momentos, consciente, e conversa com ele. Ela conta que o seu pai e tio caçavam raposas e que o seu pai tirou a própria vida naquela casa. Segundo a Olga, a mãe dela era louca e, pregando uma peça no próprio marido, colocou ele naquele arnês. O cara era claustrofóbico, acabou trancado no porão e tirou a própria vida por causa da claustrofobia. Desde então, a mãe da Olga desapareceu e ela ficou sozinha. História bizarra, né? Mas não tão bizarra quanto este coelho. Olha os olhos penetrantes que essa criatura tem. Esse coelho toca esse tambor e o Isaac começou a notar que é um tipo de aviso, que o coelho meio que leva ele a explorar ou evitar alguns pontos daquela casa. Unindo os olhares receosos que o cãozinho lança para dentro da casa, junto com o tambor deste coelho, a gente entende que tem uma presença sobrenatural naquela casa. Mas que presença é essa? Bom, o filme não vai mastigar tudo, mas vai dar várias respostas e as lacunas que sobram a gente consegue preencher facilmente. No meio desse cenário de terror que é essa casa, e seguindo as direções do coelho bizarro, o Isaac acaba descobrindo o corpo da mãe da Olga. É uma cena assustadora para ele, pra gente também. Ele fica desesperado e liga pro Mo. Ele conta o que descobriu, pede ajuda e o Mo responde o quê? Eu vou cuidar de você. Se você acha que isso parece uma ameaça, você tá certo. Ao invés do Mo ligar pra polícia, ele liga pra Olga e fala que foi o Isaac quem tirou a vida do seu pai. O Isaac fica ainda mais confuso do que ele já estava, fala pra Olga que não, que ele nunca esteve naquela casa, mas então ela aparece vestida com a jaqueta vermelha do irmão do Isaac, aquela que aparece na foto que me causa arrepios. E aqui nós entendemos o que aconteceu. Há cerca de um ano, o Mo contratou o Isaac para trancar o seu irmão no porão. Ele sabia que o irmão era claustrofóbico, que não iria aguentar ficar preso e que iria tirar a própria vida. O Isaac aceita o trampo, mas desiste de trancar o cara e, ao invés disso, ele deixa um aviso, um bilhete, avisando que o Mo quer o seu fim. Ele escreve isso e passa por baixo da porta do porão. Mas não adianta nada, porque quando o Isaac chega na casa, alguém já tinha trancado a porta do porão com o cara lá dentro. O Mo fica irritado que o Isaac tentou avisar o seu irmão. Então o Mo finge que vai embora,
mas espera o Isaac ficar distraído, bebendo na varanda. Assim que o Isaac tá de costas, o Moe empurra o Isaac e ele perde a memória. Quando se dá conta de que ele já esteve ali, de que ele tá envolvido em toda essa história, que ele mesmo foi contratado para trancar o cara no porão, o Isaac foge da Olga, que tenta acabar com ele com a besta. Ela consegue acertar o Isaac, ela até quebra os dedos dele no momento que ele tenta pedir ajuda. O Isaac consegue se soltar do arnês, acaba se escondendo onde está o cadáver da mãe da Olga, e essa sequência é muito assustadora. O cadáver da mãe da Olga é muito assustador e a atriz que interpreta esse personagem é a Ina Pavon. Na vida real ela é dançarina e fez um trabalho corporal incrível neste filme. O Isaac tampa o rosto do corpo, mas quando ele se vira, tem um buraco aberto no gorro e o corpo tá olhando diretamente para ele. Nisso, o Moe chega na casa, ele briga com a Olga e ela acerta ele também com a besta. Ela foge e o Moe fica possesso, tanto com a Olga quanto com o Isaac. A gente vê um tipo de faquinha cortando a parede do porão para sair dali. E do lado de fora, mas ainda assim dentro da casa, o Moe fica falando: Isaac, pode sair, vamos resolver isso, vai ficar tudo bem. Mas na verdade ele tá pronto para acertar o Isaac. Ele não quer resolver pacificamente. Ele quer tirar a vida do Isaac, que, na visão dele, é uma ponta solta nessa história toda. Mas aqui vem a revelação. O Isaac já saiu. Quando entende isso, o Moe fica em pânico, porque se a Olga e o Isaac saíram, quem tá cortando a parede? Então nós vemos que quem tá cortando a parede é o corpo da mãe da Olga. E ele surge encarando o Moe de uma forma bizarra. Então o Moe dá um grito, mostrando que com certeza o seu destino foi horrível. O Isaac vai embora com o doguinho, e a Olga e ele se entreolham mais uma vez, enquanto ela continua na casa. Trama finalizada, agora vamos falar sobre os simbolismos, mistérios e insinuações da história. É certo que tem o sobrenatural nessa história, isso é algo que a gente já pode cravar aqui. O coelho é um indicativo óbvio disso. Ele tem uma aparência assustadora, mas mais do que isso, ele também age em momentos muito oportunos. Ele dá dicas de onde o cadáver da mãe da Olga tá. Uma das primeiras cenas do filme é a Olga usando o coelho como se fosse uma bússola, e eu acredito que nesse momento ela descubra onde está o corpo da mãe. É por causa disso que muito provavelmente a entidade ou a presença estava do lado da Olga e de sua mãe, e também do Isaac, e contra seu pai e seu tio. A entidade também guia o Isaac até o corpo da mulher. Esse ser sobrenatural talvez seja maligno, mas provavelmente não é, porque ela não quis tirar a vida do Isaac, e seria muito fácil fazer isso porque o cara estava em total desvantagem. Então a intenção da presença era talvez assustar o Isaac em algum momento, mas o propósito mesmo era fazer ele encontrar o corpo da mulher, que é o que acontece. Com tudo isso, agora que a gente já sabe toda a história da trama, vamos entender melhor o que ela quis transmitir. Uma das possibilidades é que o pai e o tio da Olga observavam e faziam maldades com ela. Uma das dicas disso é que o Moe fala pro Isaac que uma raposa chorando soa como uma adolescente gritando. O Moe fala isso de uma maneira muito estranha, como se já tivesse ouvido a Olga gritar e gostasse disso. Ele seria então um sádico. O que corrobora esse pensamento é que a Olga diz que seu tio e seu pai caçavam raposas, e isso pode ser uma metáfora para ela ser a raposa caçada por eles. A presença de olhos é algo muito presente nessa trama. O coelho de pelúcia bizarro tem esses olhos esquisitos, e desde que chega na casa, o Isaac fica incomodado com o quadro de uma mulher com olhos assustadores.
Esse quadro cai várias vezes, deixando o clima ainda mais desconfortável. É desconfortável, claustrofóbico, angustiante. Essas são palavras que definem bem esse filme, pelo que o Isaac vive e também pelo que a gente como telespectador sente. Além disso, o Isaac tem um olhar muito expressivo. Por mais que ele seja um personagem apático, o seu olhar ainda assim é muito expressivo. E por último, mas não menos importante, o cadáver, que também é um tipo de assombração nessa história, tem esse olhar muito penetrante. Eu vou deixar uma ressalva aqui que eu li algumas avaliações desse filme, opiniões, e algumas pessoas acreditam que a mãe da Olga não estava sem vida, ela estava apenas em um estado catatônico e assustava as pessoas, mas eu não concordo com isso. Na minha opinião, ela não estava com vida, é realmente um cadáver na história. Essa presença recorrente de olhos deixa evidente que ninguém está a salvo de ser monitorado e analisado. É como se não houvesse um só lugar que você pode se esconder, nem mesmo um local que você pode relaxar longe de todo mundo. Isso é algo sufocante e muito assustador. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Então pensa sentir isso o tempo inteiro. É de enlouquecer, né? E falando em enlouquecer, isso também é algo tratado no filme. O Isaac enfrenta a perda de memória, a Olga tem essa questão mental que nunca é completamente explicada, o seu pai sofria de claustrofobia e a mãe da Olga é chamada de louca pela própria filha. A maioria dos personagens tem questões mal resolvidas e isso é algo muito interessante no terror, porque faz tudo ficar ainda mais crível. Muitos de nós acabamos nos identificando com alguma coisa, com algum medo, algum trauma, alguma questão, e eu acho isso muito legal. Eu acho legal e interessante também como não tem como saber quem estava mentindo nessa história. Dependendo de quem conta a história, ela ganha contornos diferentes. Dependendo de quem conta, sabe aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto? É mais ou menos isso. Vamos às possibilidades. Eu vou listando aqui na tela para ficar mais fácil de entender. Vamos começar. Ele pode ter disparado, a esposa pode ter disparado ou a Olga pode ter disparado. São as possibilidades do que aconteceu naquele porão. As possibilidades do que acontecia naquela casa são: a mãe da Olga tinha questões mentais e maltratava a filha, e ela atentou contra o marido. Ou o pai tinha questões mentais, atentou contra a filha e a esposa durante um surto, e a esposa o trancou no porão. Ou o tio e o pai da Olga observavam ela pelos buracos nas paredes, faziam mal a ela e por isso ela não suportava a presença de homens. A Olga conseguiu trancar o pai, que tirou a própria vida. Ela acabou com a vida da mãe, que sabia de tudo e não fazia nada, mas o tio conseguiu fugir. Ou ainda, a Olga era uma pessoa desequilibrada e planejou a morte dos pais. Ela conseguiu acabar com os dois, e o seu tio, tentando protegê-la, enviou o Isaac para colocar a culpa nele e livrar a Olga da justiça. Também existe a possibilidade de que tenha uma presença na casa e que essa presença faz tudo dar errado sempre e faz as pessoas quererem atentar umas com as outras. Além dessas, tem uma teoria que eu li no Reddit e eu achei muito interessante. Nessa teoria, o pai e o tio da Olga eram sequestradores e caçavam não raposas, mas sim pessoas. Eles prendiam as pessoas no arnês. Para corroborar essa possibilidade, a pessoa que escreveu a teoria disse que tem um momento no filme que a corrente do arnês está menor. Logo, isso indica que no começo as pessoas ficavam presas apenas no porão e depois a corrente foi alongada para as pessoas, as vítimas, poderem andar pela casa. Talvez aquelas pessoas que os sequestradores consideravam dignas disso. A mãe da Olga foi uma das pessoas sequestradas. A Olga nasceu da violência desses homens contra a sua mãe.
A Olga não entendia a situação e via a sua mãe como louca. Talvez a Olga tenha sido vítima de abusos também, e isso fez sua mãe enlouquecer ainda mais. A mãe da Olga ficou por tanto tempo ali que os homens acreditaram que ela não ia fugir, então eles deixaram ela na corrente maior e depois deixaram ela solta em algum momento. Mas então ela conseguiu revidar, prendeu o pai da Olga no arnês e ficou usando a chave como um troféu no pescoço. Depois de tudo que ela viveu, ela queria mostrar pro cara que ela tinha vencido. E então o tio da Olga conseguiu fugir e foi atrás do Isaac para acabar com tudo aquilo. Tem um momento do filme que o Mo fala pro Isaac que precisa dar um fim no seu irmão porque ele estava instável e ameaçando pôr tudo a perder. Nessa teoria, o Mo queria que seu irmão fosse morto para que ninguém descobrisse os monstros que eles eram. No entanto, o cara não consegue ficar preso da mesma forma que eles prendiam e maltratavam as pessoas e acaba com si mesmo. Então ele não teria claustrofobia e sim ficaria em pânico em pensar que ele teria o mesmo destino que ele tinha dado a várias pessoas. Então o Mo volta para a ilha e tem o destino que ele merece, que é a mãe da Olga se vingando dele. Nessa teoria também encaixa o motivo daquela pintura da mulher ser tão assustadora. A mãe da Olga teria pintado aquilo em pura agonia por viver naquela situação. Eu preciso dizer que essa teoria fez muito sentido para mim. Tem muitos momentos que corroboram isso. O fato do Mo querer desesperadamente que seu irmão seja eliminado, a forma com que ele trata a sobrinha com total desumanização. E tem também a cena em que a Olga quebra os dedos do Isaac. Isso acontece quando ele enfia a mão por um dos buracos na parede para tentar pegar o telefone. Então ela o agarra e o machuca. Essa cena me deu até um mal-estar, porque parece que simboliza os abusos que ela sofria com os homens esticando as mãos para tocar nela através das paredes. Realmente, eu acredito que esses momentos sutis não estão no longa por acaso. Eu acho que são tudo pistas e essa é uma teoria que eu acho que faz muito sentido. É nela que eu acredito. São muitas possibilidades. O Isaac parece ser alguém inocente, mas na realidade ele provavelmente não era. Vamos relembrar que ele aceitou trancar o cara no porão para ele mesmo se desviver. Ele não sabia dos motivos, então ele não sabia se o cara era uma pessoa boa ou ruim. A gente deduz que ele não era uma boa pessoa, mas vamos lembrar que naquele momento o Isaac não fazia ideia de quem o cara era. Só que depois ele se arrependeu, né? Porém, tem um momento na trama que a Olga diz pro Isaac: "Meu tio disse que você era uma pessoa diferente antes do acidente." Isso pode significar que o Isaac era alguém que tirava vidas. Talvez isso tenha afastado isso do irmão, do Mike, da foto, lembra? Ou será que isso tudo é uma mentira que o tio da Olga contou? Que o Isaac nunca foi realmente uma pessoa má? Eu amo como esse filme não deixa pontas soltas. Ele fecha a história, mas ele deixa espaço para interpretações. E eu acho isso muito legal. Eu sei que tem gente que não gosta quando o filme deixa espaço para interpretações e eu entendo isso, porque gostos são diferentes, mas vale aqui enfatizar que tem uma diferença. Tem alguns filmes que eles realmente largam a história, eles deixam não um final em aberto pra gente preencher com teorias, eles realmente só deixam pontas soltas, deixam coisas sem explicação, e isso parece meio preguiçoso em alguns casos, parece que não teve ali um cuidado em fechar a história certinho. Mas nesse caso do K-Vit, o que acontece é que a história tá ali. A história tá completinha, tem ali os motivos, tem espaço pra gente criar teorias. Então, a história ela não foi largada assim, complete você aí a história. Não, ela existe, ela tá ali e tem espaço pra tudo isso que a gente cogitou fazer sentido. Ou seja, foi proposital, teve um cuidado ali de criar espaço para todas essas teorias e tudo faz sentido. Qualquer que seja a sua interpretação, vai fazer sentido ali na história.
Mas com tudo isso, se esse filme é tão bem feito e se tem todo esse cuidado nessa história para ela fazer sentido, por que ele não é tão conhecido? Existe a frase: propaganda é a alma do negócio e ela é real. Isso pode ser muito bom quando você tem recursos para investir no seu projeto, mas isso é péssimo quando você é independente. Então tudo que você tem é um sonho de ver o seu projeto ganhar vida e a coragem de enfrentar os desafios que isso exige. E aqui eu preciso rasgar seda para esse filme de novo, porque eu li uma entrevista do diretor e o projeto foi super independente. Mais do que eu imaginava. Ele tentou levar esse projeto para frente, chegou a fazer um curta para tentar vender ele, mas não deu certo. Aqui no YouTube, esse diretor tem um canal e tem vários curtas no canal dele. É bem legal se você curte assistir curtas de terror. Então ele ficou xoxo, voltou pro trampo dele, praticamente desistiu de ver o projeto, de ver o K-VIT acontecer. Até que ele recebeu a resposta de que o financiamento que eles tentaram tinha dado relativamente certo. Não era tanta grana, mas ainda assim era um bom dinheiro. Para baratear ainda mais a produção, ele reescreveu algumas coisas do roteiro, deixou a história praticamente acontecendo em um só ambiente, e a gente nota isso no filme. Já para os gastos, o dinheiro obviamente não era o suficiente para tudo, então ele teve que pedir emprestado e trabalhar com algumas pessoas que acreditavam no projeto e queriam ver ele acontecer mesmo sem receber um pagamento por isso, ou recebendo pouco. Eu tô lendo tudo isso aqui e tô me compadecendo muito e me vendo muito nele. O Demian disse que não é um bom vendedor e, nossa, como eu simpatizo com esse cara, porque quando eu precisei ser vendedora na minha vida, eu era péssima, eu não me sentia bem. E ele disse que não se sentia bem pedindo favores e pegando coisas emprestadas, mas teve que ser assim. Gente, não tem como não se ver muito nisso, a gente que é independente e tenta levar projetos pra frente. A gente precisa passar por cima de timidez, porque a gente precisa de mais pessoas para ver projetos acontecerem. Então é inevitável que você tenha que pedir favores, pedir coisas emprestadas, por mais incômodo que isso seja. Então ele pegou emprestado barco a remo, apartamento, carro, cachorro. Sim, você não ouviu errado. Eu disse cachorro. Durante as gravações, a bizarrice que era esse coelho sumiu. Desapareceu. Pro Demian, o diretor, foi extremamente estressante. Ele descreveu isso como um pesadelo e como um episódio que parou o restante da produção. Me disse isso não é algo sobrenatural. De todas as coisas que poderiam sumir, logo esse coelho foi o que desapareceu. Enfim, eles acabaram encontrando. Se o coelho não tivesse reaparecido, o filme não ia sair, porque ele já tinha aparecido em várias cenas, então não tinha como cortar o coelho do filme. Mas felizmente ele foi encontrado. Revendo o filme K-VIT para trazer este vídeo aqui para vocês, eu fiquei com medo de novo, e eu quero dizer que eu fico muito feliz com isso, de verdade. Eu sei que muitas pessoas ficam orgulhosas em não sentir medo, em afirmar que não se assustam com nenhum filme, mas eu não sou assim. Conseguir sentir medo com filmes, pra mim, é uma vitória. Eu me sinto feliz, eu me sinto imersa na trama, consigo vivenciar aquele universo fantasioso e me sinto viva. Me conta aí se você já viu este filme, se você quer vê-lo. Comenta o que achou do vídeo, se tem sugestões. Deixa um like e se inscreva aqui no canal, por favor. Eu peço desculpas pela minha voz, porque a minha rinite tá meio atacada, mas eu quis vir gravar esse vídeo porque eu me sinto muito feliz fazendo esse trabalho. Se você gostou da forma com que esse roteiro foi escrito e quer conversar sobre trabalhos, entre em contato comigo. Eu sou a escritora Fantasma. Recentemente passamos de 600 inscritos aqui no canal. Eu tô muito feliz. Muito obrigada a cada um de vocês. Muito, muito obrigada por estar aqui. Eu sou a Dai e até a próxima.